Olá, gente bonita! Que bom estar aqui no meu canal Leio e Comento junto com vocês. E hoje vamos continuar contando a história do livro A Bandeja, Qual Pecado Te Seduz, da autora brasileira Lícia Barros. Lembrando que o livro é um romance de ficção com forte temática cristã. E eu estou procurando focar nos sonhos da Angelina. Se você não ouviu, dá uma olhadinha no canal para ouvir os outros vídeos. São todos curtos, fáceis de ouvir. Você lembra que eu terminei dizendo no vídeo 6 que quando a gente ignora os avisos de Deus, a consequência começa. Então é exatamente aqui que a gente entra agora. Depois de tudo o que ela escolheu viver, vem o primeiro sinal de que algo mudou. Não por fora, mas por dentro. Porque quando a gente decide viver do nosso jeito, a gente até tenta manter tudo normal. Mas começa a esconder. E o primeiro sinal é a mentira. A mãe dela liga, ela atende e diz que está tudo bem. Mas não estava. Talvez você pense, não mudou muita coisa. Na verdade, não mudou nada. Ela só não contou que estava namorando um professor da universidade e que eles estavam íntimos. Pois é. E é aqui que a história começa a mudar de verdade, porque não é sobre contar ou não contar, é sobre começar a esconder. Antes ela vivia na luz. Agora ela começou a ajustar a verdade para sustentar o que ela escolheu viver. Ela quase não vai mais para casa. Quando vai, ela fica contando os minutos para ir embora. E ela decide não contar nada para os pais. E nem para Natasha, a sua melhor amiga e confidente. Por quê? Porque ela sabia que haveria confronto. Pois é. Aí chegam as férias e o rico viaja para a Alemanha para ver os pais dele. A Angelina volta para casa dos pais lá em Petrópolis. Mas, mesmo longe, ela continua completamente presa emocionalmente a ele. Ela mesma diz que passava o tempo contando os minutos para voltar. A Angelina começa a conversar com a Carla. A Carla é filha da senhora Raimunda, aquela pessoa que faz a limpeza da República, vocês lembram dela? Então, a Carla, ela tem uma filha. Eu acho que eu já contei aqui para vocês sobre esse assunto, mas eu acho que vale a pena lembrar. E um dia a Angelina pergunta para Carla sobre o pai da Karina, porque percebe o quanto os avós ajudam a Carla e quer entender aquela história. E a Carla conta que viveu um relacionamento escondido com um rapaz da faculdade. Ela se apaixonou, ela engravidou e ela foi abandonada. E presta atenção nisso, o rapaz também tinha uma condição muito melhor do que ela. Também parecia educado, também tratava ela como uma princesa. Ou seja, o livro começa a mostrar um paralelo, mas aí a Carla fala algo muito forte. Ela diz que quando ficou sozinha, pensou até em desistir da gravidez.
Mas os pais disseram para ela que Deus seria o sustento dela. E isso mexe profundamente com a Angelina, porque pela primeira vez ela vê ali na República, durante o período de estudos dela, alguém falando de Deus, com presença real. E naquele momento ela percebe uma coisa: ela estava distante. Distante da oração, distante da palavra, distante da presença de Deus. Ela mesma diz que nem Bíblia ela tinha mais. Os dias seguem, a Angelina assume que parece impossível ficar longe de Rico. Ela não dorme, chora, conta os minutos, porque agora o relacionamento deixou de ser só paixão e virou dependência. E antes de Rico viajar nas férias, ela fez ele prometer que ele iria ligar todos os dias, que eles iriam se falar toda noite. Isso parece pequeno, né? Mas mostra o nível de ligação emocional dela. Só que então ele viaja e o telefone não toca, nem mensagem, nem e-mail, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e nada. E aqui a história muda completamente o tom. Ela entra em colapso emocional. Não consegue comer, não consegue dormir, fica esperando notícias, chorando, olhando o celular, indo atrás de qualquer sinal. Ela mesma diz: eu estava doente de amor. E olha isso. Mesmo os pais percebendo, ela não consegue reagir. Vai para a igreja, mas não presta atenção em nada. Porque o coração dela já está completamente preso. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De tudo que você precisa guardar, guarde o seu coração. E então, acontece uma coisa muito estranha. Ela pesquisa o significado do nome dele e encontra uma definição que deixa ela perturbada. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. E se você gostou da história de hoje, deixe seu comentário. Muito importante, deixe o seu like. Isso faz com que o YouTube considere o assunto relevante e entregue a mais pessoas. Porque é importante, gente, ter discernimento dos nossos sonhos e fazer boas escolhas em nossas vidas. Obrigada por ficar até aqui no Leio e Comento, entre páginas e presença. Deus te abençoe. Tchau, até o próximo vídeo.